Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais uma videoaula de correção para o nono ano e nós vamos corrigir na página 93 as duas questões aí, 1 e 2 aí, e que eu dei exemplos na aula anterior, na aula de explicação, mas hoje eu vou corrigir cada uma. Então a questão número 1 fala assim: escreva na forma reduzida as equações do segundo grau com uma incógnita. Pessoal, escrever na forma reduzida, como eu dei um exemplo lá com outros valores, é você reunir os termos que são semelhantes, tá? Então, quem tem x perde x, quem tem x ao quadrado perde x ao quadrado, quem não tem letra perde quem não tem letra. Então, acompanhe a correção dessa questão número 1 agora que eu vou fazer para vocês. Aí a questão número 1, a letra A. E agora eu vou reunir os termos semelhantes. Pessoal, comecem sempre pelo termo que tem maior grau, no caso aí o x ao quadrado. Nesse caso aí, ó, vou repetir logo esse 12x ao quadrado. Vou começar por ele. Quem mais tem x ao quadrado? O 8x lá, ó, lá do outro lado do sinal de igualdade. Mas lembrem-se, sempre que você reunir de um lado para o outro, ó, do sinal de igualdade aqui, ó, você deve trocar a operação, tá? Então, o 8 aqui, que é positivo, tá? Você vai passar ele negativo. Não pode esquecer isso de jeito nenhum, senão dá errado. Tanto em equações de primeiro como de segundo grau, a gente tem que estar atento para o sinal de igualdade, tá? Bom, já peguei os x ao quadrado, ó. Peguei esse. Você pode ir riscando para você ter um controle. Agora é a vez dos x que não tem o 2 em cima, que não é quadrado, ó. Vou pegar logo esse 20, que já está correto. Vou pegar o 20 mais 20. Esse aqui eu repito com o mesmo sinal, porque ele não passou, né? Não trocou de lado do sinal de igualdade. Quem vai trocar de lado é o 4, ó, o menos 4. Se ele é menos, ele vai passar mais. Mais 4x, posso riscar ele. E agora, quem mais falta? Bom, só tenho 36 agora para organizar. Ó. Você veja que eu já risquei os outros tudinho, que eu já organizei os outros. Então, o 36, que é menos, vai passar mais. Igual a zero. Por que igual a zero? Pessoal, ninguém ficou do outro lado do sinal de igualdade. E essa ausência de número aí é colocado aí o zero para indicar isso, que todos passaram para antes do sinal de igualdade. Então ninguém ficou lá do outro lado, ficou zero elementos, né? Então eu organizei em grupinhos. Você veja bem que tem aqui um grupinho, aqui tem outro grupinho. E o 36, como ele é único, não tem ninguém com a característica dele. Qual é a característica dele? Ele não tem letra, ele não possui letra. Tá? Ele é um termo independente, então ele continua sozinho. Então eu faço a operação que está aí, ó, o 12 é positivo, porque quando ele vem no início e não tem sinal, você considera ele como positivo. Então 12 tira 8, 4, porque o sinal de negativo aí você deve subtrair normalmente. Agora 20 com mais 4 dá 24. 24x. Tem que repetir a letra, não pode esquecer, tá? E aí, o 36, como não tem operação para me fazer com ele, eu só repito. Igual a zero, repete aqui, porque não tem ninguém do lado do outro lado. E tá pronto aí, tá corrigido a letra A. Vamos para B agora. Então tá aí a B. Vamos resolvê-la agora, também fazendo pelo mesmo método, reunindo os termos semelhantes. Então vamos começar. Bom, como eu falei para vocês, é bom a gente começar sempre pelo termo que está ao quadrado. Mas observa bem, o 6x ao quadrado, ele está lá, né, do outro lado do sinal de igualdade. Como ele vai passar para cá, ele vai ter que passar negativo, tá? Vocês não podem esquecer de trocar o sinal. Não importa se o sinal vem assim, ó, no início, negativo, não tem problema. Tem mais alguém com x ao quadrado? Não. Vou riscar aqui, já peguei ele. Agora é quem? O x, que não tem o 2 em cima, ó. Negativo, porque ele está antes, continua negativo. Agora o outro x, ó, tá lá depois, ó. Ele é menos, então vai passar mais.
E o 42 também continua com o mesmo sinal, porque ele já está antes. Igual a quem? 0. Porque não tem mais ninguém lá depois do sinal de igualdade. Peguei todos, acabou. Vou fazer a operação agora. Quem são semelhantes aqui? Ó? Só há uma semelhança aqui, ó, no meio. Ó. Então, esse menos 6x ao quadrado eu repito. Pessoal, se eu devo 1 e pago 1, zera. Então, esse x tem valor de 1. Então, menos 1 mais 1, zera, porque um anula o outro. Ó. É a mesma quantidade, mais 42, repete, porque não tem operação para fazer com ele também. E essa é a solução aí, da B. Vamos para C agora. Bom, tá aí a C. Na C também eu vou reunir os termos semelhantes. Então, vou repetir logo esse x ao quadrado aqui, está no início. Ó, risco logo ele. Tem outro aqui, ó, menos, vai passar mais. Não esqueçam, isso é o mais importante. E é o que o pessoal mais erra na hora de trocar esse sinal, eles não trocam. Agora é a vez dos x que não tem quadrado, nesse caso aí o 6 apenas, 6x. Como ele é mais, passa menos, ó. Tem que estar atento para essa troca de sinal. Quem mais agora? Os números que não tem letra, o menos 5 repete com o mesmo sinal e o 4 passa com o sinal trocado. Igual a 0, porque não tem mais ninguém do outro lado. Agora veja que a semelhança aqui nesse x ao quadrado. O 6x não tem ninguém semelhante a ele, eu vou só repeti-lo. E a outra semelhança aqui entre o menos 5 e o menos 4. Pessoal, 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai para 3x ao quadrado. O menos 6x eu só repito, porque não tem ninguém igual a ele. E agora, cuidado aqui, ó. O menos 5 e menos 4. Não é para diminuir, pessoal, porque sinais iguais a gente soma. Então, a gente tem que estar atento também se os sinais entre os dois números que nós estamos fazendo a operação são sinais contrários ou iguais. Se forem sinais contrários, diminui. Se for sinais iguais, soma. Então, menos 5 com menos 4 vai dar menos 9. Isso igual a 0. Então, está corrigida a C também. Vamos para a última D. Pessoal, a D, ela é a mais difícil. Por que ela é a mais difícil? Porque falta ainda fazer uma operação aqui, ó, a multiplicação. Ela não está pronta. Ela não está naquele momento em que eu só organizo ela para resolver os termos semelhantes. Então, antes de começar a organizar, eu tenho que resolver essa multiplicação aqui, ó. Esse x, quer dizer, o de fora multiplica os de dentro. Então, é a propriedade aqui distributiva, tá? X vezes x. Pessoal, sempre que há multiplicação de letras iguais, a gente tem que lembrar que tem que somar expoente, tá? Então, mas que expoente, professor? Não tem nenhum. Sempre que não há, eu já falei, é o número 1 que está aqui em cima de cada x desse. E 1 mais 1 dá 2, entendeu? Então, por isso que x vezes x sempre vai dar x ao quadrado. Porque a gente soma o expoente de cada x, que é 1. Quando não existe, sempre a gente tem que considerar como 1, tá? X vezes 3 agora, 3x. E aí, 40 eu só repito aqui. Bom, ficou aí uma equação pronta na hora de organizar. Vamos organizar ela. Então, o x ao quadrado eu repito. Deixa eu ajeitar esse x ao quadrado eu repito. O 3x também eu repito. Já está correto. E o 40, que é mais, passa menos. Igual a 0, porque saiu o 40 de lá, não ficou ninguém. Pessoal, tem como eu reduzir isso mais um pouco? Não tem. Nesse caso aí, a única coisa que tinha que fazer na D aqui era só resumir a multiplicação mesmo, porque não existe termos semelhantes. É um trinômio. Ó. O x ao quadrado não é igual ao x e o 40 nem letra tem. Então, tá organizadinha no jeito aí. Bom, pessoal, a número 2 está falando assim, ó. Leia o problema a seguir. O produto de um número natural x e seu antecessor é 132. Que número é esse? Então, é um problema, uma situação problema que está afirmando aí uma igualdade aí, né? Antecessor. Quem é antecessor? Pessoal, antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que vem depois. Vocês lembram disso? Então,
Se eu tenho um número natural x, quer dizer, pode ser qualquer número, e eu quero o antecessor dele, então é só pegar ele e tirar 1, ou diminuir 1, tirar na matemática é menos. Se eu não sei que número é esse, vai ficar x mesmo, indicando esse número misterioso. Como eu quero diminuir 1 para achar o antecessor, então isso é x menos 1. Então vocês vejam aqui na letra A o que ele pede. Ele pede qual das equações a seguir representa esse problema. Pessoal, o livro está indicando aqui que é a número 2, corretamente. Por quê? Quando ele fala o produto de um número natural, esse número natural é o x, ele está dizendo que é o x. Produto é multiplicação. E o antecessor é ele menos 1. Então está correto. Ó. X menos 1, que está aqui dentro do parênteses, é o antecessor. Tá? Por que parêntese? Pessoal, produto de um número pelo antecessor, o antecessor é esse x menos 1 todinho. Por isso que ele colocou o parêntese. Se ele não coloca o parêntese, você só ia multiplicar o x pelo x e não ia multiplicar pelo menos 1. E estava errado, porque é o x menos 1 inteiro que representa o antecessor. Então, esse produto de um número, que é o x, pelo antecessor, então esse x tem que multiplicar toda a expressão que representa o antecessor. Então, ele deve multiplicar não somente o x, como também o menos 1. Tá? Por isso que colocaram o parêntese aqui. Então, produto é vezes e antecessor é x menos 1. O número natural misterioso aqui ele está indicando por x, então tem que colocar x em tudo. E ele está dizendo que resulta em 132. Se resulta, ele está falando de uma igualdade, que é igual a 132. Então está correto aqui a número 2 aqui, como sendo a opção aqui que traduz esse enunciado, tá bom? Agora na B fala assim: escreva na forma reduzida a equação que você indicou no item A. Pessoal, se é a 2 aqui a correta, ele quer que eu represente na forma reduzida, isso é igual a D aqui que eu acabei de fazer. Ó. Você vai ter que fazer a multiplicação aqui. Ó, tá? Ele já apontou aqui a solução. Ó. Então, a solução seria eu multiplicar x vezes x e x vezes menos 1. Tá? E repetir o 132. X vezes x é x ao quadrado. Tá aqui, corretinho. X vezes menos 1 dá menos x. Correto também. Agora, por que deu esse menos 132? Pessoal, veja bem que o 132 está lá depois do sinal de igualdade. Ele é positivo, não tem sinal nenhum. Se um número está depois e passa para antes, ele não tem que trocar o sinal? Então, de mais, ele passou para menos aqui, ó. E ficou igual a zero porque todo mundo foi reunido antes do sinal de igualdade. Não ficou ninguém lá depois. Então, está corretinho aqui a forma reduzida. Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Não dá, ó. Não tem termos semelhantes mais. Então, é um trinômio aqui e para aqui mesmo. Está correto. Agora, a C fala o seguinte. Faça tentativas para determinar as raízes dessa equação e obtenha a resposta do problema. Então, ele está procurando, né, qual é esse número. Então, aqui as raízes, esse número pode ser o menos 11, pode ser o 12, né? Menos 11 e o 12, tá vendo? Aqui as raízes. Lá na explicação da apresentação desse exercício para vocês, eu usei a fórmula de Bhaskara, tá? Por que eu usei a fórmula de Bhaskara? Porque a equação é completa, ó. Ela tem coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Eu vou resolver ela para vocês, tá? Vai chegar nessas mesmas raízes aqui, ó, para vocês verem. Acompanha aí. Então tá aí, pessoal, a C, a número 2, tá? E vocês vejam que a equação tá igualzinha que tá no livro de vocês. Eu vou resolver ela por Bhaskara. Primeira coisa a ser feita, tirar os coeficientes A, B e C. Então eu costumo colocar assim organizado. Na matemática a gente sempre tem que ter uma organização, tá? A gente organiza o cálculo, que aí você vai organizando sua mente junto. Então, pessoal, coeficiente A. Quem é o coeficiente A? Pessoal, é sempre quem está com x ao quadrado. Qual é o número que está com x ao quadrado? Se não tem número, sempre é o número 1. Se a letra não tem número ou coeficiente, esse coeficiente, que é a mesma coisa de número, sempre vale 1, pessoal. Então, o meu A, como é só 1x ao quadrado, ele vale 1. E o B? Pessoal, o B
é quem tem x, mas não está com esse 2 em cima, esse quadrado. Então, novamente aí vai ser 1, porque é menos x, menos 1x, ó. Então é menos 1. Não esqueça, se for negativo, você deve colocar o menos, viu? E o C? Pessoal, o C é quem não é o termo independente que a gente fala, ele não tem letra, tá? Nesse caso aí é o menos 132. Então aqui eu tenho o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Sempre é assim que a gente retira os coeficientes de uma equação de segundo grau para resolver ela por Bhaskara. Geralmente a gente usa a Bhaskara só para equações completas, mas existem outros métodos que eu vou falar depois para vocês na próxima videoaula, tá? Essa é a última videoaula de correção, que eu estou corrigindo os exercícios que eu passei, e esse foi o último. E na próxima eu vou passar algumas equações do segundo grau que não são completas, quer dizer, vai faltar, tem hora que vai faltar o B, tem hora que vai faltar o C. Nesse caso tem outros métodos para resolvê-las também. Pode ser por Bhaskara, mas tem outros métodos mais rápidos e mais fáceis um pouco. Mas vamos terminar essa daqui. Pessoal, depois que você tirou o coeficiente A, B e C, você pode esquecer, tá? Pode esquecer a equação, ficou para trás. O que eu preciso é só esses três números. Primeiro eu vou achar o delta. O delta, a equação completa, desculpa, eu vou falar antes como é que é a Bhaskara completa. A Bhaskara completa, eu já falei até, mas vou colocar de novo aqui, ó. É x, porque eu estou procurando o valor por x, igual menos b, tá? Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, ou 2a, mesma coisa. Pessoal, essa é a Bhaskara. Para mim resolver ela, eu vou trocar os coeficientes A, B e C, tá? Por números, tá? Então, só que olha só, tem um delta ali debaixo da raiz. Esse delta, que é esse triângulo, a gente não fala triângulo, é o delta, ele tem outra formulazinha para calcular ele. Então a Bhaskara é uma fórmula que contém outra fórmula dentro dela, que é essa fórmula de delta aí. Então antes de eu começar a substituição dos coeficientes, né, pelos seus números correspondentes, eu vou calcular logo o valor desse delta aí. Eu posso fazer isso logo no início. Então o delta é outra formulazinha. E como é que calcula ela? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pessoal, olha bem. Essas fórmulas não se alteram, sempre vão ser desse jeito. Vocês vão trocar apenas os números, os coeficientes, porque isso vai depender de cada equação, tá? Então não altera as fórmulas, tá? Esse b tem que sempre ser ao quadrado, o menos é da fórmula, esse 4 sempre vai existir aí, e o a vezes o c, tá? Então vamos substituir. Então delta é igual. Quem é o b? O b não é o menos 1? Geralmente, quando é negativo, a gente bota um parêntese, tá? Para a gente não esquecer que ele é negativo aqui, para frisar bem esse sinal aí. O menos é da fórmula, o 4 é da fórmula, o A meu é 1 e o C meu é o 132 negativo. Ó, bota parêntese de novo, tá? Só para a gente visualizar bem, para separar esse sinal de vezes do pontinho do menos. Então, vou continuar aqui. Então, delta é igual. Pessoal, potência. A potência de base negativa, se o expoente for par, ela continua positiva, por causa do jogo de sinal, tá? Então, menos com menos é mais. Então, 1 vezes 1 é 1, menos com menos mais, então vai dar 1 positivo. Agora aqui, quando eu vou multiplicar essa outra parte aqui, ó, você pode fazer a multiplicação dos 3 logo, tá? 4 vezes o menos 1 e vezes o menos 132. Já que eu posso fazer os 3 de uma vez, eu posso fazer os 3 jogos de sinais deles também, tá? Menos do 4 com mais do 1 dá menos. Menos com menos lá do 132, menos com menos é mais. Ó, o sinal mudou aqui, ó. Tá? Então ficou mais. Então, menos com menos, mais. 4 vezes 1 é 4. Agora eu multiplico 4 vezes 132. Eu posso fazer o cálculozinho, sempre é bom fazer nos cantinhos assim, tá?
para não cometer nenhum erro. Deixa eu ajeitar esse 4 aqui. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 528. 528. Bom, delta é igual, agora é só somar, ó. 528 com mais 1, 529. Agora vamos seguir para a segunda parte. Isso aqui tudinho, pessoal, só foi para calcular o delta, tá? Que eu vou colocar lá no lugar do deltazinho, lá na fórmula de Bhaskara, ó. Vai ficar 529 lá no lugar do deltazinho, lá na fórmula de Bhaskara, na primeira aqui que eu coloquei para vocês, ó. Então acompanha aí que eu vou resolver ela agora, substituindo agora na segunda parte para chegar nessas raízes. Bom, vamos para a segunda parte. Então você vai pegar a fórmula x igual menos b. Pessoal, veja que o b é o menos 1, mas cuidado, hein? Tem o menos da fórmula e aí você, ó, sendo negativo, coloca o parêntese. Então tem um jogo sinal bem aqui no início, viu? Mais e menos é da fórmula 529, que foi o delta que nós encontramos, tá? O valor dele, coloquei no lugar do delta, tudo dividido por 2 vezes o A, que é 1, ó. O A é 1. Então agora vamos resolver isso, tá? X, ela é um pouco extensa, menos com menos mais, então o 1 se repete positivo, mais ou menos. Vamos tirar a raiz de 529, que é o 23. O 23 vezes 23 dá 529. 2 vezes 1 dá 2. Pessoal, praticamente acabou. Agora eu vou encontrar as raízes da equação. Vou colocar para cá assim. Então a gente chama de x' a primeira raiz da equação, tá? Por que é primeira e segunda raiz? Pessoal, x ao quadrado tem duas opções de raízes, tá? X, a gente só tem um valor para o x. A equação de primeiro grau só tem um valor. Agora a equação de segundo grau tem dois possíveis valores, são duas raízes, tá? Então a primeira raiz, por isso que tem esse mais e menos, ó. A primeira raiz eu vou fazer somando. Então eu vou pegar o 1 mais o 23, isso dividido por 2. Bom, 23 com mais 1, 24. 24, a metade de 24 é 12. Tá aí, ó. É o 12 lá da opção do livro. Já achei a primeira raiz, 12. Agora a segunda raiz, eu vou fazer do mesmo método. A gente bota x duas linhas, dois tracinhos. Só que agora, em vez de somar, eu vou diminuir. Quer dizer, vai ficar um com mais no meio e outro com menos, tá? Agora, cuidado disso aqui, o jogo de sinal, viu? O 1 é positivo e o 23 é negativo. Sinal diferente não diminui? Então, diminui e repete o sinal do maior. Nesse caso aqui, negativo. 23 tira 1, fica 22. A metade de 22 negativo, menos 11. Então, tá aí as raízes da equação, tá? O menos 11, que está lá no livro, e o 12. Então, são as possíveis raízes da equação. Então, são os dois números que, colocando no lugar do x, vai tornar, né, a equação de segundo grau verdadeira. Então, está corrigido aí. Então, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.